Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós veremos um assunto que ele se desponta para alguns como calcanhar de Aquiles, por ser ruim, de fácil entendimento, e para outras pessoas é um conteúdo extremamente tranquilo, que é crase. Crase. Vejam só, a crase, quando eu costumo explicar esse conteúdo, eu costumo dizer que a crase é uma via de mão dupla. Por quê? É uma via de mão dupla. Porque você precisa olhar para as duas direções. Crase é um fenômeno que acontece na língua portuguesa, em que há fusão de dois sons iguais. E para a gente indicar a fusão que existe entre os sons da letra A, nós utilizamos geralmente o acento grave. Então, o acento grave na língua portuguesa é indicador de crase. Tudo bem? O nome desse acento não é crase. Crase é o nome do fenômeno em que há a fusão de dois sons iguais. O nome desse acento é acento grave. Nós utilizamos para fazer a indicação da crase, tudo bem? Então, vejam. Eu costumo dizer que crase é um fenômeno de mão dupla, é uma via de mão dupla. Por quê? Porque você precisa olhar justamente para os dois lados. Por quê? Eu só vou acentuar com um acento grave se a letra A foi exigida pelo termo anterior, que a gente vai já saber qual é esse termo, e se eu tenho uma outra letra A que está acompanhando um termo. Então, de um lado, nós temos a letra A, que é exigida pelo termo anterior, que no caso esse A aqui recebe o nome de preposição. Nós vamos ter um nome ou um verbo que exigiu essa preposição A. E na outra via, né, porque é uma via de mão dupla, a gente já viu uma via. Na outra via, nós teremos a letra A, que pode ser artigo ou pronome demonstrativo, que acompanha um outro termo. Então, de um lado, o a preposição é exigido por um nome ou verbo, e do outro lado nós temos um artigo ou pronome demonstrativo que acompanha o outro nome. Então, quando a gente tem a fusão dessas duas letras as, que é a preposição e o artigo ou pronome, a junção dessas duas letras ocasionam o a craseado, ok? Resumindo, essa aí é a essência da crase, tá? Nós temos uma letra A, né, que é a preposição, que é exigida por um nome ou por um verbo, que vai se fundir a outra letra A, que é um artigo ou um pronome demonstrativo que acompanha um outro nome. Então, para a gente indicar essa fusão, a gente vai utilizar o acento grave. Então, todas as vezes em que você vir um A craseado, saiba que ali você tem A mais A. Você tem um A que é preposição e um A que é artigo ou pronome demonstrativo, né? Que aí, no caso, pode ser aquele, aquela e aquilo, singular ou plural, tá bom? Você conseguiu entender? Então, você viu um A craseado, você já sabe. Poxa, ali tem dois sons iguais. Um A eu sei que é preposição. E o outro eu sei que pode ser um artigo ou um pronome demonstrativo.
tá bom? Então, vamos começar aqui com as nossas regras. Veja, não basta você só saber que a crase é uma via de mão dupla, tá? Você precisa compreender as regras, né? Só que primeiro eu quero mostrar a vocês porque é que eu digo que a crase, ela é uma via de mão dupla. Veja só, eu digo assim, fomos à piscina. Eu fui melhorar o calibre da caneta porque estava muito fino. Estava muito fino o traço. Ficou melhor agora, né? Veja. Por que eu digo que a crase ela é uma via de mão dupla? Eu disse a vocês que a crase vai nascer de um a, que é preposição que é exigido por um nome ou um verbo anterior, mais outro a, que é um artigo ou pronome demonstrativo que vai acompanhar outro nome que vem de forma posterior, não foi isso? Então, vamos olhar aqui se isso realmente acontece. Eu tenho dois termos aqui. Quando eu digo fomos, isso aí é o verbo ir. Fomos à piscina. Quem vai, vai a algum lugar e não em algum lugar. Você não vai em algum lugar. Você vai a algum lugar, tá? Aí você diz assim, professora, mas eu posso dizer que eu fui no barco? Pode, só que aí você não vai estar complementando o seu verbo. No caso, você vai estar dando uma circunstância de lugar, tá? E eu estou falando aqui como complementação de verbo. Então, quem vai, vai a algum lugar. Então, olhem aqui. Fomos a. Eu já vi que eu preciso ter uma preposição. Por quê? Porque o verbo ir, ele exigiu essa preposição a, ok? Aí, veja só. Piscina. Piscina é um substantivo concreto, certo? Se eu colocar aqui a piscina, esse artigo aqui, pode acompanhar esse substantivo para especificar que não é uma piscina qualquer, mas é a piscina? Posso. Então, veja que aqui eu tenho o a, preposição, que foi exigido pelo verbo ir. E eu tenho o a, que acompanha piscina, que é o meu artigo, ok? Então, veja, quando você diz fomos à piscina, esse a, ele é craseado, porque nasceu da exigência da preposição, o verbo exigiu essa preposição, que se fundiu ao artigo que acompanha piscina. Viu que é uma via de mão dupla? Deixe-me colocar aqui, outro exemplo. Eu comprei a comida. Luciana, e agora? Esse a é craseado? Vamos olhar se nós temos aqui uma via de mão dupla. Quando eu digo eu comprei a comida, eu tenho aqui um termo e eu tenho outro termo, certo? Esse verbo comprar, ele está exigindo uma preposição a? Quem compra, compra a alguma coisa, ou quem compra, compra alguma coisa. Quem compra, compra alguma coisa. Veja que o verbo comprar não exigiu preposição. Luciana, e esse a, então, que está acompanhando aqui comida? Justamente, esse a que está acompanhando comida não é preposição, ele é o artigo que acompanha o substantivo comida. Veja que eu não comprei qualquer comida, eu comprei a comida. Então, esse a aqui,
ele está servindo apenas para acompanhar o substantivo comida. Logo, esse a não tem crase, porque eu aprendi que a crase ela nasce de um a mais um a. Mas se eu só tenho um a que foi exigido pelo substantivo, eu não tenho que dizer que aqui aconteceu o fenômeno da crase. Por quê? Porque para eu analisar se tem crase, eu preciso olhar para um lado e depois olhar para o outro, tá bom? Então vamos ver agora algumas regras de casos obrigatórios de crase. Nós temos, a princípio, algumas expressões femininas adverbiais, prepositivas e conjuntivas. São aquelas expressões às vezes, à esquerda, à direita, à medida que, estudarei à noite, estudarei à tarde. A professora, a pé entraria aí também? Não, porque a pé é uma locução, só que é uma locução adverbial masculina. Então, nesse caso, a gente não tem crase. São essas algumas expressões que nós utilizamos para ter que tem valor de advérbio, que tem valor de preposição ou que tem valor de conjunção. Então, essas locuções, obrigatoriamente, a gente usa crase. Outra coisa, eu sei que vocês aprenderam, e não foi agora, um bizu que diz: volto da crase a. Volto de crase para quê? Você não aprendeu isso? Como assim, Luciana? Eu digo assim, ó. Fui à Bahia. Quando você volta da Bahia ou você volta de Bahia? Ah, eu volto da Bahia. Então, esse A aqui, ele tem crase. Quando você diz assim, fui a Salvador. Esse A aqui vai ter crase? Você diz, volto de Salvador ou volto da Salvador? Volto de. Então, esse A aqui não tem crase. Toda vez que você voltar da, tem crase. Você voltou de, não tem crase. Agora, preste atenção, porque aqui a gente vai encontrar uma grande exceção e muito desconhecimento da parte de algumas pessoas. Porque, veja, eu vi que pela regra geral, né, que vocês aprenderam, fui a Salvador, não tem crase. Por quê? Porque eu volto de Salvador. Ok. Só que se essa palavra aqui, ela estiver determinada, ela estiver especificada, ela precisa receber a crase obrigatoriamente. Como assim, Luciana? Olha, eu digo assim. Fui a Salvador. Você já viu que no caso aqui você volta de Salvador. Então, por esse motivo, como você volta de, não tem crase. Mas a partir do momento que eu especificar o termo Salvador, obrigatoriamente você vai ter que colocar a crase. Veja, eu digo assim, fui a Salvador dos meus pais. Opa, você viu que agora eu especifiquei que Salvador é Salvador dos meus pais, a terra dos meus pais. Por essa razão, porque eu fiz a especificação, obrigatoriamente você coloca crase. Mais um exemplo.
Mas só tem assim, Luciana, não tem especificação. Aí você vai se valer da regrinha. Volto da, crase a. Volto de, crase para quê? Tem só assim. Fui a Recife. Quando você vai a Recife, você volta da Recife ou você volta de Recife? Ah, volto de. Pronto, então nesse caso não tem crase. Mas quando eu especificar esse termo aqui, obrigatoriamente vai ter crase. Quando eu digo assim, fui a Recife dos meus sonhos. Fui a Recife dos meus sonhos. Percebe que agora eu especifiquei, que eu dei uma informação, uma especificação sobre Recife? Pronto. Como eu especifiquei, esse termo agora que acompanha Recife vai ser craseado. Não é interessante essa regra? Outra regra que eu preciso passar para você é a expressão subtendida, a moda de. Como seria, Luciana, quando eu digo assim, olha, vesti uma calça a Pelé. Ah, Luciana, nesse caso não tem crase, porque eu aprendi lá nos casos gerais, a gente vai já chegar, que eu não posso utilizar crase diante de nome masculino. Ok. Só que veja que nós temos subtendido aqui a expressão a moda de. Vestir uma calça à moda de Pelé, ou seja, Pelé lançou uma moda a respeito de calça. A moda de Pelé, a moda que Pelé fez. Então, quando você tiver subtendido essa expressão, a moda de, o A recebe crase. Luciana, mesmo diante de nome masculino, mesmo diante de nome masculino. Porque o que está, esse A aí, ele está acompanhando uma expressão feminina. Não está acompanhando a palavra Pelé. Está acompanhando a expressão a moda de, apesar dela estar subtendida. Agora, preste atenção. Esse A só é craseado diante de nome de pessoas. Por quê? Porque só pessoas lançam moda. Então, quando eu digo assim, comi um bife a cavalo. Comi um bife a passarinho. Olha, obrigatoriamente esses as aqui, eles não recebem crase. Por quê? Porque aqui eu não tenho implícita a ideia a moda de cavalo, a moda de passarinho. Por quê? Porque cavalo e passarinho não lançam moda, tá? Preste atenção a isso aqui, porque a banca ela pode colocar e tentar induzir você a erro, tá bom? Outra coisa que eu preciso que você lembre. Considerando essa mesma situação de a moda de. Quando você estiver diante de palavras masculinas, você pode utilizar a crase, desde que você tenha subtendido uma palavra feminina antes desse termo masculino. Quando eu digo assim, ó, o senador fez alusão a Piauí. Olha, Luciana, esse A aqui você está querendo me dizer que tem crase? Sim, porque no contexto em que eu estava lendo, aqui ficou subtendida a palavra revista. É uma revista chamada Piauí. Quando eu digo assim, ele não deu entrevista à rádio FM, mas a Piauí. Pronto. Ele não deu entrevista à
rádio FM. Veja que esse A que nasceu de uma preposição exigida do verbo dar, porque quem dá algo a alguém. Então, ele deu o quê? Entrevista. A quem? A rádio. E eu tenho o A, que é artigo, que acompanha o termo rádio. A rádio. É o nome da rádio FM. Mais a Piauí. Você consegue entender que aí eu tenho a palavra rádio subentendida, mas a rádio Piauí. Ele não deu entrevista à rádio FM, mas a rádio Piauí. Então, nesse caso aqui, esse A, ele é craseado. Por quê? Porque eu subentendi a palavra rádio. Prestem atenção, porque as bancas, elas nem cobram mais, gente, esses casos mais comuns, esses casos que a gente aprendeu lá na quinta, sexta, oitava série, não. Elas cobram muito com esse sentido de subentendido. Ou seja, tem uma palavra ali implícita que ela exige o uso dessa crase, tá? Mas como está subentendido, a gente tem uma mania de querer olhar só para o que está explícito. E as bancas têm cobrado muito essa questão do que está implícito, do que está subentendido, tá? Outro exemplo que eu tenho para trazer para vocês. Veja, às vezes você fica em dúvida a respeito da crase. Olha só, quando eu digo assim, dei um presente à diretora. Poxa, esse A aqui, Luciana, ele é craseado? Eu vou trazer um bizu para você. Quando você puder substituir esse A por para A, sempre vai ter crase. Mas quando você substituir o A por para o, não tem crase. Então, veja só. Se eu digo, dei um presente à diretora, eu posso substituir por para a? Dei um presente para a diretora. Concorda que eu posso fazer essa substituição? E faz sentido? Pronto. Então, aqui eu uso crase. Agora, tente substituir na frase de baixo. Faz sentido você dizer, dei um presente para a diretor? Não, você diz, dei um presente para o diretor. Então, aqui no caso, como você substitui o a por para o a é sem crase. E mais, você ainda pode colocar o o, que é artigo, porque está acompanhando um substantivo masculino. E aí, tá difícil, crase? Não muito, né? Vamos olhar aqui agora alguns casos em que a crase ela é proibida. Eu vou colocar assim, proibições. Olha, primeira situação diante de nome masculino, que você já sabe. Dei o presente a João. Dei o presente a João. Veja, João é masculino. E ainda que você utilizasse aquele bizu que eu acabei de passar de para a, para o, você diz, dei um presente para o João. E não para a João. Então, nesse caso, a crase, ela é proibida. Diante de nomes masculinos, a crase, ela é proibida. Só que você precisa utilizar, observar aquela regra que eu falei a você a respeito do a moda de e a respeito da palavra subentendida, tá bom? Outro caso de proibição de crase é diante de verbos.
Ela chegou a construir uma casa. Veja, esse a não utiliza crase. Por quê? Porque depois do a vem um verbo, tá bom? Então, diante de verbos, você não utiliza crase. Outra regra, diante de pronomes em geral. Alguma exceção? Tem. Nós podemos utilizar a crase diante de dona, doutora, senhora, senhorita e madame. Então, diante de pronomes em geral, a gente não utiliza crase, mas nós temos algumas exceções. Diante dos pronomes dona, doutora, senhora, senhorita e madame, nós podemos utilizar crase. Outro caso de proibição é quando a locução é formada, eu vou colocar locução formada por palavras repetidas, tá? Então, quando eu digo assim, eu estou cara a cara com ele. Esse cara a cara, gente, não recebe crase. Por quê? Porque o a está entre palavras repetidas. Contei o seu cabelo, fio a fio. Porque esse a aqui, ele não usa crase, porque ele está entre palavras repetidas. Então, nessa situação, a gente não utiliza crase. Outra situação de crase é quando o a estiver no singular e a palavra subsequente, a palavra posterior, estiver no plural. Quando eu digo assim, não confio meus filhos a pessoas, eu não confio meus filhos a pessoas estranhas. Observe que o a está no singular e a palavra posterior está no plural. Em situações desse tipo, a gente não utiliza crase. Outra situação que a gente não utiliza crase é quando o a ele estiver diante de palavras com sentido indefinido. Quando o a estiver diante de palavras com sentido indefinido. Quando eu digo assim, eu entreguei a encomenda a qualquer pessoa. Olha, quando eu digo a qualquer pessoa, veja que está com sentido indefinido. Eu não sei definir qual foi a pessoa, mas eu entreguei a essa pessoa, a qualquer pessoa, a todas as pessoas. Gente, toda, qualquer, nenhum, pouco, mais. São palavras com sentido indefinido. Você não tem uma definição específica. Então, toda vez que o a estiver diante de palavras com sentido indefinido, você também não pode utilizar crase. Quando é que você não pode utilizar crase também? Quando o ar
quando o a estiver após preposição. Ela chorou perante a família. Por que é que eu não posso crasear aqui? Porque o a está depois de uma preposição. Nós temos exceção, Luciana? Temos, em relação à preposição até. Até abre um parêntese nessa regra. Por quê? Quando você diz, esperarei você até às 14 horas. O a, nesse caso, ele recebe o acento grave de forma facultativa. Tanto faz você colocar a crase ou você não colocar a crase. Por quê? Porque está depois da preposição até. Depois da preposição até, o uso da crase é facultativo. É a única preposição que permite que você use a crase, tá bom? Todas as outras preposições proíbem o uso da crase, tá bom? E outro caso que eu tenho aqui de proibição é, diante da, como ficou feio? Diante da palavra uma. Eu entreguei a encomenda a uma menina. Eu chorei com o professor e ele relatou a uma pessoa sobre o choro. Então, esse a uma, gente, não se usa crase. Nós temos exceção? Sim. Quando uma indicar hora. Cheguei à festa a uma hora. Então, nesse caso aqui, como uma está se referindo à hora, você pode utilizar a crase. Lindo, né, gente? Vamos ver agora os casos facultativos de crase. Facultativo quer dizer o quê? Tanto faz usar crase ou não usar crase, tá? Olha, diante de nomes próprios femininos. Entreguei a Paula. Tanto faz você utilizar a sem crase ou a com crase. Entreguei a chave a Solange. Tanto faz você usar a sem crase ou a com crase, tá? Outro caso em que o uso da crase é facultativo em pronomes adjetivos possessivos femininos. Minha, minhas. Tua, tuas. Sua, suas. Nossa, nossas. Vossa e vossas. Pronto. Então, o a veio antes de eu entreguei a minha chefe. Eu entreguei a tua chefe. Eu entreguei a nossa chefe. Veja, nesse caso aí, gente,
tanto faz. É facultativo você utilizar o sinal da crase ou você não utilizar. A gente já viu, né, que depois... Opa! Da preposição até, eu vou colocar logo para a gente não esquecer. Depois da preposição até é facultativo, você usa se quiser. A gente tem ainda o caso de casa, terra e distância. Por que aqui eu digo que é facultativo? Porque você só vai utilizar cheguei a casa. Nesse caso aqui, você não usa crase. Por quê? Porque casa está sendo tomada no sentido genérico. Então, todas as vezes que vocês tiverem as palavras casa, terra, distância, utilizada no sentido genérico, sem especificação, você não utiliza crase. Mas quando você especificar, cheguei a casa dos meus pais. Veja que agora a palavra casa foi especificada. Não é qualquer casa, é a casa dos meus pais. Então, como eu especifiquei o termo casa, aí agora você pode usar a crase. Mesma coisa com terra e distância. Eu digo, cheguei à terra. Os marinheiros chegaram à terra. Nesse caso, a gente não vai utilizar o sinal grave, indicador de crase. Por quê? Porque terra está sendo utilizada no seu sentido genérico. Mas a partir do momento que eu digo assim, os navegantes chegaram à terra de seus tios. Olha, eu agora especifiquei que tipo de terra é. Então, nesse caso, terra vai ser... A terra vai ser craseado. Mesma coisa, distância. Eu vi o acidente à distância. Olha, esse à distância, alguns gramáticos vão dizer que a expressão é craseada porque é uma locução adverbial feminina. Só que quando você para analisar, a distância não está especificado. Está sendo utilizado com sentido geral. Mas quando você diz assim, eu assisti ao acidente a distância de 5 metros. Você está vendo que agora você especificou a distância do que você viu, o acidente, que você assistiu ao acidente. Então, nesse caso, aí você vai utilizar a crase, tá? E aí também eu queria passar para vocês a questão de simetria ou paralelismo. Luciana, o que é isso? Gente, olha, com essas informações aí vocês conseguem responder a qualquer questão, tá? Vocês conseguem responder a qualquer questão de crase, tá? Quando eu digo de segunda a sexta, tem crase? Quando eu digo de 8 às 12, tem crase? Deixa eu te explicar isso aqui bem rapidinho, como é que a gente faz. A gente vai utilizar o princípio da simetria ou do paralelismo. Como é que acontece isso? Quando eu digo assim, olha, de segunda a sexta, eu não vou utilizar crase. Por quê? Porque pela simetria, esse a aqui, ele é só preposição. Porque se ele fosse artigo aí também, nós teríamos o a craseado. Só que aqui nós temos só a preposição. Por quê? Porque aqui, ó, no de, a preposição ela está pura, não foi contraída com nenhum artigo. Então, aqui no caso de segunda a sexta, esse a é só preposição. E eu aprendi que para ele estar craseado, eu preciso ter a preposição mais o artigo. Só que veja que aqui eu não tenho artigo. Então, aqui eu também não coloco artigo, tá? Agora, quando eu digo assim, da segunda a sexta, eu assisto a aula da segunda a sexta. Agora, veja que aqui
Eu tenho de mais a, que é artigo. Então, aqui eu tenho a preposição e eu tenho o artigo. Então, aqui nesse caso, eu vou crasear. A mesma coisa acontece em relação à hora. Se eu digo assim, vou estudar de 8, gente, a abreviatura de hora é só o H, tá? Não inventa de colocar R ou de colocar S, não, tá? É só H. De 8 às 12 horas. Mesmo princípio da simetria que a gente acabou de ver. Veja que nesse caso aqui, a preposição ela está sozinha, ela não foi contraída com artigo. Então, nesse caso aqui é só a minha preposição, de tanto a tanto. Agora, quando eu coloco assim, eu vou estudar das 8 horas às 12 horas. Agora, aqui sim, veja que na minha preposição, ela foi contraída, de mais as. Ou seja, aqui eu utilizei artigo. Então, aqui eu vou utilizar o artigo também. Aí, eu já tenho a preposição que foi exigida pelo lapso temporal, mais o artigo que acompanha 12 horas. Então, nesse caso aqui, o A, ele é craseado. Lindo, né, gente? Eu dei uma explicação bem breve, até porque o seu concurso já está iminente, né? O pessoal da Polícia Civil também. Não adianta eu me estender muito na explicação, porque eu sei que vocês também têm muita coisa para estudar. Então, eu quero que vocês deem uma olhada na aula, prestem bastante atenção e eu vou mandar questões para que vocês pratiquem, tá bom? Um beijo e até a próxima.